Pois é, meus amigos. Quem diria, né? É numa, digamos assim, uma reunião reservada entre várias autoridades, o presidente do Senado, o presidente do Congresso Nacional, porque se você que está aí do outro lado sabe, o presidente do Senado ele é presidente do Congresso Nacional, né? E ele falou assim, gente, acabou, Bolsonaro não governa mais. Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Segunda View, seu canal de notícias e opinião aqui na internet. Aqui é um espaço democrático, livre, onde você deixa a sua opinião, você dá a sua opinião, independente se você concorda ou não com a minha. Você acha que o Alcolumbre ele tem razão de dizer, por exemplo, que o mandato do presidente Jair Bolsonaro acabou? Sim ou não? Dê a sua opinião, né? Inscreva-se aqui no canal, deixa aquele like especial, porque você sabe que dar a opinião, gente, é de suma importância, mas analisando o respeito, é lógico, né? Mas, enfim, gente, eu acho que vocês que acompanham a política já devem ter percebido a seguinte situação. Desde o fim do primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, quando ela começou o segundo mandato, o Brasil estava vivendo já naquele tempo uma espécie de semi-parlamentarismo branco, ou seja, quem manda, quem dá as cartas é o Congresso Nacional, digamos assim, bota freio no presidente da República. Ela perdeu, né, gente, a governabilidade, não por causa daquelas pedaladas fiscal, gente. O Bolsonaro já fez 4, 5 vezes mais pedalada fiscal do que ela e até agora não houve um pedido de impeachment. Houve, né, gente, mas não houve, digamos assim, que os congressistas tiveram interesse, a maioria deles, em, digamos assim, tesourar o presidente Jair Bolsonaro, né? O Bolsonaro está perdendo a cada dia que passa a governabilidade entre os parlamentares, é óbvio, é natural que está. Não perdeu entre o povo, né? A Dilma Rousseff teve um pequeno diferencial. Ela perdeu, digamos assim, a governabilidade entre os parlamentares, como também perdeu a governabilidade entre a população brasileira, né, gente? Olha, nos últimos dias, o presidente da Câmara tem coordenado uma série de reuniões, né, o Rodrigo Maia, uma série de reuniões políticas para discutir os rumos do governo e a atuação do presidente Jair Bolsonaro perante a pandemia do Covid-19. Foram rodadas de conversas com líderes partidários, ministros de tribunais e com cúpula do Senado para debater a postura do presidente do Brasil e a falta de articulação política e sustentação partidária de bolsonaristas no Congresso. Gente, Bolsonaro não tem uma base de governo. Ele nunca se preocupou em ter uma base governista. Só que aqui, gente, vale a pena, tem que ressaltar uma coisa. O Bolsonaro pensa que ter contato com senadores e deputados, ele está fazendo corrupção. Não, gente. Política é a arte do diálogo. Tem que saber dialogar. O presidente da República, como chefe máximo da nação, ele tem que vir até os outros poderes e mostrar para a população brasileira que um país não se resume apenas ao presidente da República. Existem outras autoridades. Senado, Câmara e o próprio judiciário, né, gente? É preciso que o presidente fique ciente disso. O que acontece, gente? Ali, quando está perto das autoridades, ele promete uma coisa. Saiu dali, ele é totalmente o contrário. Por exemplo, né? Agora, o ministro da Saúde pedindo isolamento, o que ele faz? Na primeira oportunidade que tem, ele sai para fora para cumprimentar a sua base, né, de apoiadores, aquelas pessoas mais apaixonadas por ele. Inclusive, gente, andando no meio de pessoas idosas, pessoas que estão sujeitas a contrair o Covid-19. Conforme, gente, relato de pessoas que estavam nessas reuniões, que relatou a revista Veja, apesar do protagonismo de Maia, ficou, digamos assim, ao critério do presidente do Senado verbalizar, ou seja, ser um pouquinho mais duro com o governo do presidente Jair Bolsonaro, né, gente? Olha que situação. Em um desses encontros, na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados, Alcolumbre disse que
o governo acabou. A diferença é saber se ele chega até 2022, disse ele, segundo autoridades presentes na reunião. Por hora, não há movimento concreto para o andamento de um processo de impeachment contra o presidente. A popularidade de Bolsonaro está na casa de 30%, embora 51% dos brasileiros, conforme recente pesquisa feita pela Datafolha, acreditam que Bolsonaro mais atrapalha que ajuda no enfrentamento da Covid. Isso, gente, para qualquer brasileiro que tenha o senso mínimo de crítica, de bom senso, sabe que o presidente Bolsonaro, ao invés de ajudar, ele só atrapalha na pandemia do coronavírus. Foi até o que o prefeito lá de Manaus, o Arthur Virgílio, do PSDB, que foi ex-senador da República, e aliás, gente, um ótimo senador, foi totalmente atuante quando ele era senador, ele falou, olha gente, nós aqui estamos enfrentando esse problema, por quê? O ministro da Saúde diz uma coisa, que é o recomendável, mas o presidente faz totalmente o contrário. Ele indo à rua, digamos assim, sendo contra o isolamento social, ele passa para a população, não. O negócio não é tão grave quanto parece, vamos sair à rua, vamos trabalhar, vamos levar a nossa vida cotidiana normalmente, como era feita antes, gente. E não é assim que as coisas funcionam. Então, os congressistas, até o momento, acham que não há, digamos assim, um motivo para pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Eu, essa pessoa que está falando com você, eu sou contra. Sou totalmente contra qualquer tentativa de derrubar o presidente da República. Todo mundo sabe que eu fui contra da Dilma, vou ser contra do Jair Bolsonaro. Gente, porque voto é uma coisa séria. A população brasileira tem que ter o seu voto respeitado. Ah, mas ele está sendo um desastre. Ah, mas ele não serve para presidente da República. Ok, gente, erramos. Ou não errou, porque tem pessoas que acham que ele está fazendo um bom mandato, cada um com a sua opinião. Ok, 2 anos passa. Aí sim, 2022, a hora que nós formos às urnas, nós de fato poderemos dar o troco. Ou, digamos assim, aprovamos o mandato dele votando nele ou desaprovamos o mandato dele votando em uma outra pessoa, mas impeachment comigo não funciona. Gente, você já imaginou a situação que está o Brasil hoje? Né? Instabilidade política, instabilidade jurídica, instabilidade do emprego, gente, tudo que você imagina de instabilidade nós estamos vivendo nesse momento. Você já pensou entrar em um processo de impeachment para destituir o presidente da República? Gente, se nós já perdemos a credibilidade mundo afora, aí pronto, gente. Daí sim o país vive uma república de bananeira, né, cara? Daí não existe, é uma republiqueta daí, né? Porque, gente, acaba. Que investidor internacional que quer investir num país onde que não há estabilidade política, não há estabilidade jurídica? Ninguém, gente. Ninguém vai querer investir. Por isso que eu digo, o Congresso Nacional vai apertar o Bolsonaro, vai espremer o Bolsonaro para não deixar, digamos, ele tomar medidas drásticas que podem beneficiar o crescimento da pandemia do coronavírus. Eu penso comigo, gente, essa é a minha opinião. O Mandetta, gente, está com uma popularidade lá em cima. Gente, o Mandetta, ele é respeitado pela direita, pela esquerda. Ele é respeitado por todo mundo, porque todo mundo viu que ele é muito técnico. Ele usa critério técnico acima de politicagem. Porque, infelizmente, a esquerda e a turma Bolsonaro estão usando esse momento difícil da vida brasileira para tornar isso apenas em política, né? Discussão política. Isso que me enraivece, isso que me deixa triste, né? Usar um momento tão triste apenas para tentar se beneficiar politicamente. O Mandetta não. O Mandetta está usando dados, critérios técnicos e científicos. Agora sim era a hora do presidente da República chegar em rede nacional e dizer para você, para nós brasileiros, gente, esse é meu ministro da Saúde. Eu escolhi ele. O que ele está fazendo para conter a pandemia está servindo, está valendo. Eu posso não concordar com tudo que ele faz, é natural, faz parte da democracia, mas ele é o meu ministro.
ele faz parte do meu governo. E o Bolsonaro não, gente, ele prefere o caminho inverso. Vai mostrar, o Mandetta não presta, o Mandetta não serve, vamos queimar, vamos fazer que nem fizemos com o Moro. O Moro, gente, o Moro hoje lá em Brasília é apenas uma figura decorativa, nada mais do que isso. Simplesmente o Bolsonaro tolheu, gente, cortou, podou o Moro. O Moro não é nada, não é mais nada. E ele está tentando fazer isso com o ministro da Saúde, por ciúminho. E é por isso, gente, que as outras autoridades, dos outros poderes, por exemplo, do Judiciário, do Congresso Nacional, já tem a visão que o mandato do Bolsonaro acabou. E já tinha acabado, gente, vamos ser sinceros, logo que acabou ali a reforma da Previdência ali, me parece que o governo Bolsonaro foi colocado no poder simplesmente para fazer a reforma da Previdência e pronto. Parece que o governo ficou largado às traças, abandonado a partir disso, não tem mais rumo, não tem direção, não tem plano de governo, não tem nada. Mas mesmo assim, eu continuo defendendo o quê? Bolsonaro continue governando até o último dia do seu mandato, que se respeite cada voto que ele teve nesse país. Porque democracia é assim, gente. Eu posso perder, mas se a maioria votou para ele, tem que se respeitar. Todo mundo sabe que eu votei para ele. Né? Eu não quero que o meu voto seja colhido, seja tolhido por parlamentares. E eu pergunto para você aí do outro lado, você que está acompanhando aqui o canal Segunda Via, será que o que o Alcolumbre falou, que o Davi Alcolumbre do DEM falou, presidente do Senado, está certo que o mandato do presidente Jair Bolsonaro acabou? Ou você acha que não? Dê aí a sua opinião.